Olá pessoal, um momento tão esperado, coleção super importante do ano, né? Coleção de final de ano, alto verão. Vamos estar aí com uma cápsula especial para final de ano. Coleção realmente maravilhosa. Tá difícil de ver aqui o que está mais lindo. Chinelos, últimas datas, gente, vamos aproveitar que as últimas datas aí para grande parte do país ainda vai chegar para o Natal. Calçados, os feedbacks estão sendo maravilhosos. Já estamos tendo reposição dos calçados, o que é espetacular. Então quem ainda não fez essa aposta, pode fazer, que o pessoal já está fazendo reposição. E as bolsas, né? Rafite com as suas bolsas maravilhosas. Com a Rafite a gente pode estar fazendo aquele combo, expondo a família de produtos na sua vitrine. Calçados, bolsas, chinelos. Com a Rafite a gente tem um conjunto completo de produtos de muita qualidade e um visual incrível nas tendências aí que a Bárbara, nossa coordenadora de estilo, vai estar apresentando para vocês. Vale a pena assistir até o final, pegar todas as dicas e reparar nos detalhes desses produtos tão maravilhosos da Rafite. Um abraço a todos. Oi pessoal, então vamos começar com as nossas tendências para o alto verão. A gente vai começar com um dos principais moods, que é o Summer Navy. Ele é um mood que traz toda essa tendência do verão europeu, com os elementos do fundo do mar, listras e referências náuticas que está super em alta para a temporada. A gente começa com a linha J'adore Rafite, que é essa linha que traz as listras nos tons azul, vermelho e também no tom caramelo, e dá todo esse destaque a mais para a bolsa com essa cara super de verão. Foi inspirado principalmente na Prada e na Miu Miu, que foram marcas que trouxeram muito essas listras para os seus desfiles e para suas campanhas de alto verão. Aqui nesse modelo a gente tem o detalhe do RR Rafite na lateral da bolsa e também o J'adore na parte central, que tem esse bordado todo delicado na bolsa. Ainda para compor esse look a gente trouxe então a nossa sandália, que é o lançamento da coleção com esse detalhe de corrente na parte centralizada ali do pé, que dá todo um destaque a mais. E também a gente não pode deixar de comentar sobre a combinação desse tom de azul navy, que combina super bem com a bolsa e é uma cor que é uma aposta perfeita para o verão. Na sequência, a gente também tem a tote bag, que faz parte da mesma família, com o mesmo bordado na parte central. E aqui, como eu comentei, as listras vêm no tom caramelo, e que também a gente sabe que é uma cor super certeira na nossa temporada. O próximo modelo é essa outra tote bag que já vem repaginada. A gente já trouxe esse modelo, já é um queridinho da coleção da Rafite. E a gente trouxe como destaque então a necessaire com as listras. Aqui a gente fez uma composição já com as listras no tom de preto, com esse tom de nude, né, que tem um material na parte de trás da necessaire. Então também a gente trouxe novamente o bordado do J'adore Rafite. E aqui para compor esse look a gente trouxe então uma rasteira que traz essa mesma ideia que a gente já trouxe na sandália, fazendo todo o elemento central então da corrente, que dá um destaque a mais para o pé, principalmente nessa combinação então de tons de ouro, que fica muito bonito, e não é um ouro, né, não é um dourado tão forte. Então ele dá um contraste muito elegante com a corrente no tom dourado. Aqui então, como destaque para nossa rasteira, a gente tem um elemento da corrente na parte central, e aqui a gente tem a parte da frente, então que prende super bem no pé, e como eu comentei, a parte da fivela com o elástico, que garante então essa funcionalidade e praticidade na hora de estar vestindo, né, calçando nos teus pés. Aqui a combinação do navy, que é uma cor que é novidade agora da nossa temporada, e o nosso Rafite na parte de trás, no calcanhar. Essa então é a mesma aplicação que a gente também traz na nossa sandália. Como eu comentei sobre o modelo J'adore, né, para comentar com vocês, o J'adore Rafite com as listras significa te adoro ou te amo Rafite, que é o pessoal, então, todo mundo sabe que todo mundo é super apaixonado, né? We love Rafite, então nós adoramos Rafite. Seguindo, então, a gente vai para a mini bag, que faz parte da família, também com os tons de listras e com esse detalhe da corrente na parte lateral de uma forma bem discreta, que dá todo um charme a mais para essa combinação de listras nos tons de caramelo. É uma mini bag prática e perfeita para o dia a dia. Ela tem um tamanho ideal, ela não é tão pequena, a gente consegue estar carregando as coisas e ao mesmo tempo ela tem todo esse charme a mais da proposta navy. Agora a gente vai para a próxima trend que faz parte do Summer Navy, que é o Garden Deep, que nada mais é do que uma proposta mais natural, com bolsas em materiais orgânicos e também bordados, principalmente mais delicados, que é uma proposta que traz essa ideia de ser bolsas perfeitas para compor um look mais leve, com as palhas e as combinações de natural. Aqui a gente tem essa modelo de shopping bag, que tem o detalhe então da composição do natural em combinação com o nosso caramelo. E ainda o charme fica por conta do nosso chaveiro, o detalhe de flor, que é bem delicado ali na parte central, para dar um toque a mais para esse modelo. A bolsa também ela é super grande e espaçosa, inclusive ela tem divisória na parte interna, então a gente consegue ter um repartimento das nossas coisas de uma forma super organizada, com bastante espaço.
Em combinação com essa shopping, a gente trouxe uma outra rasteira, que também tem ali o detalhe atrás para tu conseguir estar prendendo na parte do teu calcanhar e ficar com o charme dessas pirâmides aplicadas nas duas tiras, que dão um detalhe a mais, principalmente nessa combinação com o off-white e o metalizado. E o próximo modelo que compõe a família é esse mini baú, que ficou uma graça. Ele também tem o mesmo detalhe da flor no chaveiro. Aqui a gente fez uma combinação então com o tom de navy, que a gente já trouxe então nos calçados para fazer toda essa ideia do navy em composição com o caramelo. Esse modelo então ele é um pouquinho menor, mas ao mesmo tempo ele é super prático para o dia a dia, até pela abertura dele ser super fácil. E ele tem tanto a alça de mão como também a nossa alça transversal. E aqui a gente manteve a mesma rasteira para dar um destaque e também compor o look. Seguindo na mesma tendência do Garden Deep, a gente vem agora para esse modelo de shopping bag super espaçoso, que tem o detalhe principal pela nécessaire, que traz esse bordado então numa ideia de tropical, mas com os tons neutros, então que combinou super bem com a combinação do caramelo e o tom de palha. E agora a gente tem que comentar sobre a nossa rasteira, que é uma novidade também da coleção, que a gente traz então os nossos enfeites, que já são queridinhos na coleção de chinelos, só que agora a gente trouxe repaginados aqui para a versão da rasteira. Então ele tem todo esse detalhe a mais de ser uma rasteira, de ter esse solado diferente e também tem a palmilha confortável. Então é uma nova versão, uma nova proposta para esses enfeites. E agora a gente vem para a mini bag que compõe a família. Aqui a gente já fez uma proposta um pouquinho diferente, a gente combinou então os tons de azul com o tom de caramelo, que ficou muito bonito. Inclusive com esse look que a Gabi está usando hoje, deu um destaque a mais. Aqui a gente trouxe a alça com detalhes de corrente, de uma forma bem sutil, para fazer essa composição justamente com o bordado ali nos tons de azul e também nesse subtom de off-white. Em composição então com aquele modelo de mini bag que a gente apresentou, a gente também trouxe na versão da shopping, onde a gente trouxe aqui o mesmo detalhe do bordado nesses subtons de azul combinados com off-white, que realmente ficou super elegante e dá um destaque a mais para essa shopping. E também na mini bag a gente fez a mesma ideia, mas aqui em tons de off-white. Então a gente tem esse mesmo bordado tropical em subtons de off-white combinados com a palha, que também deu um destaque a mais, principalmente com a corrente aqui na parte de cima. Dentro da mesma combinação da rasteira que a gente apresentou, a gente tem ela que estão aqui na versão de dourado. E o detalhe então fica por conta das pedras, né, que são aplicadas aqui na parte superior. E como eu comentei, a rasteira, então ela tem esse solado diferente, combinado com essa palmilha, que tem esse toque bem confortável, então dá um detalhe a mais para esse modelo com as pedras que já são queridinhas da temporada da Rafite. Agora a gente vai para a próxima tendência, que é fundo do mar, que é um verdadeiro mergulho nas tendências. A gente traz bolsas e calçados com elementos da Estrela do Mar e principalmente com as amarrações que vêm direto das passarelas da Dior, onde ela trouxe muito esse tipo de elemento, trouxe fundo do mar, trouxe amarrações para destacar e dar esse ar ainda mais verão. Aqui a gente trouxe uma tote bag, que o destaque então do fundo do mar fica por conta do chaveiro ali aplicado junto com a nossa nécessaire. E essa nécessaire também vem com mais uma tendência, que é a transparência. Então ela tem essa transparência nesse subtom de nude, que dá um detalhe a mais para o modelo. A bolsa é uma tote que tem um tamanho ideal para o dia a dia e ela também tem o detalhe da alça de gorgurão com o nosso Rafite aplicado. Então é uma alça confortável, prática, garante segurança também no dia a dia. Comentando então sobre o nosso calçado, nessa composição a gente trouxe então uma rasteira que também traz as mesmas amarrações, bem similar ao modelo da Dior, onde a gente trouxe então a Estrela do Mar como detalhe na parte de trás do fechamento. Então a gente faz duas voltas ali que prendem super bem no pé. É um modelo prático de amarrar e que dá todo um destaque e um charme a mais. Por exemplo, nessa composição da Gabi, o detalhe fica nessa parte de trás, que dá um charme a mais para o modelo. E a combinação a gente trouxe então no mesmo tom de nude, que compõe também com a nossa nécessaire. Então na tote bag aqui eu trouxe mais um modelo de combinação, que é nesse tom do Sibéria, que é um tom de marrom, que também a gente sabe que segue em alta para a temporada. E aqui a gente fez a mesma ideia da nécessaire, mas agora num tom de caramelo, apostando na transparência e também no elemento do fundo do mar, aqui como detalhe. Além disso, na rasteira a gente também trouxe ela nessa cor de caramelo, que é clássico e também indispensável, onde a gente também trouxe o mesmo detalhe da Estrela do Mar para fazer a composição então com a tote bag. Ela tem então essa amarração que é super prática e dá um detalhe a mais para o pé, principalmente nessa parte da frente a gente deixa uma tira que dá só um detalhe e um destaque
dando o charme total para a parte de trás da amarração. E agora a gente vai para a Shopping Bag, faz a mesma combinação com a tote que já foi apresentada, onde a gente também explorou a nécessaire, mas agora ela vem nesse tom de dourado, ouro, que tem também uma transparência que dá um detalhe a mais, a gente pode ver um toque ali de glitter que também ficou super sofisticado. E essa Shopping Bag, ela tem divisória, então ela é uma shopping um pouquinho maior, um formato bem espaçoso e ela também tem divisória na parte de dentro dela. E aqui a gente fez a composição então da shopping em combinação com a nossa sandália, que também traz o mesmo elemento do fundo do mar na parte de trás da amarração. Olha como ficou bonito com esse tom de dourado. Ele ficou elegante, sofisticado, então é uma proposta linda para o verão. Agora a gente vai para o nosso próximo mood, que é o Summer in the City, que é justamente essa ideia da praia com o urbano se mesclarem, onde a gente traz o mood da versatilidade, onde a gente transita perfeitamente entre a cidade e também a praia, misturando a sofisticação e também a naturalidade. Aqui a gente traz uma tote bag que tem todo esse detalhe a mais da nossa trama na parte central, combinada com a fivela. Então ela dá um destaque a mais, é um modelo que foi super inspirado nas marcas internacionais e tem essa composição de cor caramelo que realmente é a cara do verão. Então, além da tote, a gente também trouxe essa rasteira que tá um charme à parte. Ela tem esse detalhe do tramado também aplicado em composição com esse elemento orgânico dourado, que dá todo esse ar então de mais sofisticação. Não fica tão clássico, né? Ele tem esse ar a mais por ter justamente a palha em combinação com o dourado. É uma rasteira ideal para compor os looks e deixar um look versátil, prático e sofisticado. E agora a gente vai para nossa shoulder bag, que é um shape já queridinho da Rafite, onde a gente traz então essas várias opções de bolsos. A gente tem então o bolso na parte da frente, temos o bolso principal na parte superior e ainda temos mais um bolso nas costas. Então é um modelo que traz a ráfia, né? Traz esse elemento na parte da frente, toda essa toque de naturalidade e sofisticação, em composição então ainda com duas alças. Então a gente tem essa alcinha de mão e também temos a nossa alça transversal em gorgurão com o Rafite aplicado. É um modelo ideal, espaçoso, mas ao mesmo tempo ele é muito compacto. Além da combinação da rasteira que a Gabi já trouxe nos pés, aqui a gente trouxe as outras versões dela. Então a gente tem esse mesmo tramado, né, aplicado aqui com um toque bem delicado de bronze em combinação com esse elemento orgânico. Então ela é uma rasteira flat, que tem essa parte bem confortável aqui da palmilha, nesse formato aqui mais retinho, né, mais quadrado do bico dele. Então, além da combinação com bronze, a gente também fez a combinação com ouro, que também dá um destaque a mais. E olha como fica elegante e como realmente dá um brilho a mais, sem ser nada muito ousado. A próxima shoulder bag é uma shoulder bag que ficou muito elegante. A gente fez a combinação também da nossa ráfia, que nessa aqui é uma combinação um pouquinho mais escura do tom da ráfia, também composição com o caramelo. Ainda esse modelo ele tem divisória na parte de dentro e também tem a nossa alça transversal. Então a gente também consegue organizar as coisas super bem, sem falar que ele também tem o nosso zíper na parte de trás, então tem mais um bolso nas costas. E olha como fica elegante realmente essa combinação com a corrente e a palha, né? Então a gente traz esse ar mais sofisticado, bem nessa ideia de ser algo urbano, mas que a gente também pode estar com esse toque já de verão nas composições dos looks. O próximo modelo é essa tote bag, que ela tem esse toque bem sofisticado, ela é macia, ela é confortável, ela é ótima para estar usando. Ainda ela tem então a combinação dessa outro modelo de ráfia, em combinação com o off-white. E claro, esse chaveiro que ficou um charme à parte. É um chaveiro que foi inspirado na Miu Miu, que traz esse elemento que também remete àquela outra trend das flores. Então ainda mais em composição com esses ornamentos amadeirados. É uma tote bag que ela é bem espaçosa, ela tem inclusive divisória e tem essa opção das duas alças. Então ela é ideal para o dia a dia, dá para colocar bastante coisa e tem toda essa cara de verão. Realmente é uma combinação muito bonita. Eu quero inclusive mostrar para vocês ela mais de pertinho nessa outra combinação. Olha que bonita essa combinação do amadeirado em relação a esse toque aqui de suede, que também a gente trouxe então de uma forma delicada, essa tendência que também a gente está vendo bastante nos elementos, em composição então com a ráfia. Realmente é uma bolsa muito sofisticada e elegante, nessa composição de urbano com natural. Agora a gente vai para uma outra trend, que é essa ideia do logo estampado, onde a gente traz então o nosso logo estampado sobre a lona, sobre esse tecido, né, que tem toda essa cara de verão. E aqui o detalhe fica ainda por conta do nosso monograma aplicado na nécessaire,
com essa ideia de transparência, com o tule, que também é algo que a gente vê bastante no verão, onde a gente trouxe então o nosso monograma para fazer essa ideia e trazer também esse elemento de moda que a gente viu bastante nos desfiles. É uma tote que tem um tamanho bem ideal, ela é um pouquinho maior, mas ela é bem espaçosa, então ela é perfeita para o dia a dia. Tem também o bolso das costas, então dá toda essa praticidade, além de ter também a alça transversal. Aqui na rasteira a gente traz então esse modelo que traz essas linhas mais retas, traz todo esse toque mais sofisticado. Ela tem aquele detalhe bem leve de um pequeno salto, onde a gente trouxe então essa ideia de ser fachetado, para dar um pouquinho mais de elegância, um pouquinho mais de sofisticação para o look. Então é uma composição num tom de material também que a gente traz como uma novidade, que tem um toque bem suave de brilho, com um pouquinho de detalhes ali de uma mancha, mas que fica muito elegante. A próxima é uma shopping bag, que ela também traz o elemento dessa necessaire aplicado na parte da frente. E aqui a gente fez então uma brincadeira com a onça, né, com o leopardo, que a gente já veio e já tá trazendo nos nossos tênis, só que agora a gente trouxe ele aqui com uma transparência também na necessaire. É uma shopping bem espaçosa, que garante bastante espaço, tem um zíper que fecha super bem e ainda tem um zíper na parte de trás. Então ainda mais nessa combinação de marrom, que a gente segue ainda pro verão, que é um modelo, uma cor que já veio no inverno, e ela segue na temporada, então o marrom continua afirmando que é uma cor que está super em alta. E agora a gente vai para a nossa proposta de 2 em 1, que também é uma das tendências que a Rafite já é clássica, mas que agora a gente traz então nessa ideia de ser um look versátil, nessa ideia de ser algo que tu pode estar usando no urbano, mas também pode estar usando na praia, no final de semana, então é essa ideia de ser realmente super versátil. Aqui a gente traz uma bolsa que a gente consegue estar removendo, né, a parte de dentro e tá utilizando ela como uma bolsa do dia a dia, como também podemos estar utilizando a outra bolsa como uma bolsa especialmente só de praia, de piscina, ou ainda usando elas juntas nessa composição. Então aqui a gente traz as listras, né, na versão da transparência, como assim a palha também na outra versão do dia a dia. Então realmente é muito prática e perfeita. Nessa composição a gente trouxe a rasteira, que tem um elemento orgânico e de pedras naturais. A gente combinou ele com o dourado, que dá todo esse toque a mais de sofisticação. Já é um modelo que a gente traz na coleção, só que agora é com essa repaginação, trazendo esses elementos que também dão a cara do verão. Além desse modelo que a Gabi apresentou, a gente traz também então essa versão da Shopping nessa combinação com o Off-White. Olha como ficou elegante. Então também é uma proposta muito bonita e versátil para o verão. A gente pode estar utilizando então a bolsa em conjunto, como eu comentei, ou então retirando, né, a parte do meio. E aqui a gente tem então uma outra bolsa para o dia a dia e uma bolsa especial para o verão, para praia e piscina. E olha como ficou bonito as listras nesse tom de Off-White. Agora a gente vai para a próxima trend, que é a Boho Feelings, que segue na temporada, mas a gente trouxe então nessa bolsa em específico, trazendo esse elemento da composição da costura em combinação com o nosso tom de marrom. Aí o detalhe fica por conta dessa parte central, onde a gente traz esse elemento do chicote transpassando ali com o nosso Rafite na parte central da argola. Essa shoulder bag, por mais que ela pareça pequena, é legal a gente comentar que ela tem duas bocas, né, duas aberturas, então a gente consegue organizar super bem as nossas coisas e ela é muito prática realmente pro dia a dia. E ela também tem um toque super macio, ela é bem confortável, a Gabi pode estar usando ali, a gente consegue estar realmente tendo ela de uma forma muito sofisticada. E ainda, esse modelo a gente pode estar tirando a alça transversal e usando nessa proposta de ser uma grande clutch, que também a gente viu nos desfiles, e a gente pode estar vendo essa ideia nessa proposta nesse modelo de bolsa. A rasteira a gente traz então um elemento orgânico na combinação do mix de metais, onde a gente faz essa composição de ter tanto metal em 7K, né, o nosso ouro, combinado com o metal em níquel. Então dá um destaque a mais. E olha como ficou bonito e elegante na composição com o dourado. E agora a gente vai para a próxima trend da temporada, que é a Summer Scarf, que é justamente essa ideia das bolsas em combinação com os lenços, que também são a cara do verão. A gente está vendo muitas propostas de utilizar o lenço de diversas formas nos looks, e claro que a Rafite traz também nas suas bolsas. Aqui a gente traz uma combinação de uma bolsa que traz agora um tom de verde um pouquinho mais escuro, combinado com a palha. Olha como fica sofisticado. E também aqui o lenço ele traz então elementos mais candy colors na combinação, onde a gente traz então um tom de combinação com amarelo, também tem o azul e um pouquinho de rosa e também o verde. Então são tons que a gente já tá vendo nos nossos calçados e que agora a gente também trouxe para o nosso lenço. Essa é uma versão de tote que ficou um amor e que ficou realmente perfeita. Ela tem ali então a parte da alça transversal, tem também
a parte da nossa alça principal, nessa combinação então com o verde. A próxima bolsa dessa coleção é a Shopping Bag, que a gente também trouxe então o elemento do lenço aplicado ali em composição. Aqui o lenço já vem com tons mais terrosos, então tem a combinação de um tom neutro com um tom de caramelo e também com um tom de preto, para trazer essa outra opção do nosso lenço. Essa Shopping realmente ela ficou perfeita, ela tem então esse bolso flat na parte frontal, onde a gente pode estar colocando um celular ou algo que a gente precise rapidamente acessar, e também mantém o nosso bolso das costas, que é clássico. Nessa composição a gente trouxe então a rasteira, onde a gente traz os elementos borro combinados com a fivela, então é uma rasteira que ela fica super bem presa no pé, tem esse ar mais sofisticado, um pouquinho mais de elementos de metais, que traz então esse detalhe a mais para o pé. Da composição então a gente fez essa ideia de combinar 2 tons de metal, que foi a ideia do níquel com o dourado, que é algo que também segue em alta para a temporada. Além disso, nessa composição então a gente trouxe a combinação do lenço, como eu comentei, em tons mais candy colors, tanto na Shopping Bag na combinação desse palha com off-white, como também na tote bag. E olha essa composição como fica elegante, principalmente pensando numa vitrine e também numa exposição de produtos da Rafite. E eu queria destacar para vocês também essa rasteira, então, que foi apresentada, mas aqui nessa versão do nosso tom de verde musgo. Ele fica super elegante e muito sofisticado. Ele tem esse detalhe leve de um brilho bem sofisticado e ainda o salto aqui, que é bem pequenininho, mas que dá um toque a mais para esse modelo. E é um salto que tem então esse fachetado, traz muita sofisticação e elegância. Agora a gente vai falar de um mood que é pura elegância para o dia a dia, que é essa ideia de timeless to work, que é elegância e praticidade para nossa rotina. Aqui a gente traz então essa shoulder bag, que traz bastante detalhe de matelassé aplicado na parte da frente, com essa alça transversal, que tem uma pegada bem sofisticada, foi inspirado numa das marcas internacionais, que está trazendo ainda mais esses modelos assim nessa proposta de ser uma shoulder, ser algo a tiracolo e prática para o dia a dia. Nessa composição então a gente tem o nosso elemento do Rafite na parte central e a gente traz ainda o chaveiro ali que traz o cadeado em composição com a chave, que também a gente viu bastante que o Louis Vuitton e outras marcas seguem trazendo esses tipos de elemento na composição para trazer esse ar mais urbano para os modelos agora do verão. Aqui a gente traz então essa rasteira com os cortes mais assimétricos e a gente fez essa combinação, né? Ela tem então esse toque desse tom rosé com esse efeito metalizado que dá todo um charme e olha como fica bonito e como preenche o pé da modelo. Essa outra shoulder bag ela já traz uma proposta de uma matelassé, traz um matelassé mais geométrico em composição então ali na parte central. Ainda a gente tem o chaveiro como destaque, que dá um detalhe a mais para o nosso Rafite, e temos também a alça de mão e a alça transversal. É uma shoulder um pouquinho menor, mas olha como ela ficou elegante, ela tem todo esse toque bem soft e macio, ideal agora para as composições do verão. O detalhe também fica por conta do material, que ele tem então esse aspecto um pouquinho mais brilhoso, que dá todo um toque a mais e um charme a mais, principalmente por essa tonalidade de marrom. E por mais que ela pareça pequena, ela ainda tem o detalhe na parte central, né, na parte interna, que ela tem a divisória. Então ela consegue garantir essa praticidade e essa organização dos teus itens dentro da tua bolsa. Agora a gente vai para a próxima trend, que é a Charme Mania. Então essa ideia de chaveiros, ela segue em alta para a temporada. E esse modelo a gente fez especialmente inspirado na Gucci, que trouxe muito dessas ideias dos cachorrinhos nos seus chaveiros. E claro que a gente também lembrou que a Rafite foi uma marca que começou com os seus cachorrinhos, então a gente fez essa composição justamente para trazer esse elemento ainda mais combinado com o nosso monograma. Então a gente faz um monograma retrô inspirado na Gucci, combinado com esse cachorrinho no elemento do chaveiro, que realmente ficou um charme à parte. Aqui no calçado a gente traz então esse modelo que ficou muito sofisticado. Ele traz um ar super elegante, realmente nessa ideia de praticidade e de combinar para o dia a dia, para a mulher que trabalha, que precisa de um modelo mais elegante, mas sem precisar estar sempre de salto. Olha que bonito o ornamento na parte da frente, dá todo um destaque a mais, ainda mais nessa combinação com off-white. Ficou realmente muito elegante. Ele é um traseiro fechado, né? Onde a gente tem então o metal, que traz a sofisticação, e esse traseiro que dá todo um detalhe a mais para o modelo. Seguindo na mesma família, a gente tem a Shopping Bag. A gente fez a mesma proposta de combinação, trazendo então o nosso retrô monograma aplicado na parte da frente, nessa combinação de palha, e trazendo novamente o cachorro como o nosso bag charme principal do elemento. Essa Shopping ela tem um formato então um pouquinho diferente, tem essa parte central um pouquinho mais acentuada ali, uma pequena curva, e também tem na parte interna a divisória.
Então ali a gente consegue organizar super bem os nossos itens e ter esse espaço a mais, como é um modelo que ficou muito sofisticado e elegante. Aqui a gente já trouxe a versão da sandália daquela mesma rasteira para compor, então, o look numa outra proposta. Olha como fica elegante. Aqui a gente trouxe, então, na versão do salto, né, trazendo a ideia do tom metalizado, um tom de ouro um pouco mais leve, combinado, então, com o mesmo ornamento na parte da frente, que dá todo esse ar sofisticado para o modelo. E mantendo a mesma ideia, a mesma proposta do traseiro fechado, que dá então esse ar mais delicado para o modelo. E agora a gente segue com o nosso Office and Urban, que são justamente esses modelos que trazem essa pegada super dia a dia, e ainda mais no nosso monograma, que já é indispensável em todas as coleções. Aqui a gente traz esse modelo de tote bag, que tem esses recortes então simétricos nessas aplicações de peças, então que dá um charme a mais para o monograma, no modelo de tote que já é indispensável nas nossas coleções. Ela tem então a nossa alça transversal, em composição, né, com a alça de mão, que traz essa alça super macia e também ideal para o dia a dia. O próximo modelo é essa tote bag, que também tem um tamanho ideal para o dia a dia. Ela é super sofisticada, a gente traz então esse chaveiro na parte da frente que dá um toque a mais para o modelo, e ela tem aquele tamanho ideal, né? Ela é um pouquinho maior, mas garante bastante espaço, então para o dia a dia da mulher que precisa levar bastante itens, ela é ideal. Essa combinação do off-white a gente traz também no calçado. Aqui a gente faz então uma versão do calçado em que a gente traz aquela pedra orgânica, só que agora é aplicada. Então ela tem o detalhe do dourado em combinação com o off-white da pedra. Olha como fica sofisticado, bonito, realmente é uma sandália linda para o dia a dia e também para final de ano, festas e outros eventos. Agora a gente vai falar da nossa bucket bag, também conhecida como a bolsa saco, que também é um modelo indispensável, principalmente falando em verão, né? É aquela bolsa prática para o dia a dia, ela é super compacta, mas a gente consegue ter um espaço bem legal dentro dela. Ela tem então duas opções de alça, tanto a alça de mão como também a alça transversal. E claro que a gente fez ela na nossa versão de monograma. Olha como ela ficou bonita e realmente dá um toque a mais para esse modelo, que já é um clássico da temporada do verão. Então, além daquela shoulder bag que a gente apresentou, a gente também trouxe ela nesse tom de mocha, que é um tom um pouquinho mais escuro, de um marrom um pouquinho mais fechado. Também nessa composição do matelassé, bem estilo Dior. E ainda na versão, então, dela no off-white. Então, também a gente trouxe a mesma ideia. E a composição, né, do chaveiro, sempre com o mesmo elemento, combinando com o tom da bolsa. Tanto aqui, como aqui, onde a gente traz ele nesse tom de marrom. Ainda sobre a sandália, a gente trouxe, então, também ela na versão dourada, na composição, justamente, desse elemento dourado em composição com o níquel. Então, que dá um detalhe a mais aqui para esse modelo na parte da frente dos pés. Aqui na rasteira que a gente apresentou na versão em rosé, a gente traz ela aqui na versão em ouro. E olha como fica bonito esse espectro, que dá todo um detalhe a mais, um charme a mais nos pés e todos esses recortes, né, que trazem esse ar mais sofisticado. Ainda como destaque fica por conta da parte de trás do salto, em que a gente tem a mesma aplicação do mesmo material para fazer toda a composição com o modelo. Seguindo então, a gente trouxe aqui mais uma versão da tote bag nessa composição de tons neutros. Olha como fica elegante, né? O tom de preto combinado com off, um tom de nude e mais o caramelo. Então são 4 cores, mas que ficam super harmônicas em conjunto. Além dessa tote, a gente também tem ela nessa outra versão de combinação, que também faz a mesma ideia, para trazer então um pouquinho mais de elemento de cor, que a gente consegue trazer mais versatilidade e possibilidade de combinação do look. E ainda trouxe para vocês aqui a versão da sandália, onde a gente traz então mais de pertinho esse elemento, que ficou super elegante, realmente um ar bem sofisticado, em combinação com esse material aqui da parte da nossa palmilha e a parte de trás, né, onde a gente traz então esse traseiro fechado, que garante muita elegância. Olha como fica bonita a composição do preto nesse material que é super sofisticado. Para completar a nossa tendência work, a gente traz então essa rasteira que já foi sucesso na coleção anterior, só que agora ela vem repaginada com um novo metal. Então agora a gente trocou o elemento e trouxe o nosso RR de forma super delicada aqui na peça frontal. Então a gente vai manter as combinações já da coleção anterior, mas agora com esse novo ornamento que deu todo um destaque para o nosso RR, mas manteve o charme desse modelo de rasteira que realmente é indispensável nas coleções. Então agora a gente vai para uma das últimas tendências do nosso lançamento da Rafite de alto verão, que é justamente o Celebre Natal Rafite, onde a gente traz então os modelos metalizados, os modelos com mais enfeites, com mais detalhes, as mini bolsas, nessa proposta de Natal, de fim de ano, onde a gente vê muitos modelos super elegantes. E
para você que fizer o pedido, então, após a live, vai estar recebendo esse adesivo exclusivo de Celebre o Natal Rafite, onde a gente tem, então, esse adesivo com os tons de vermelho para justamente encantar e fazer a sua vitrine ficar ainda mais bonita. Então, para quem ama esse toque de brilho, de sofisticação, que é a ideia perfeita para o alto verão, onde a gente traz ainda mais os metalizados como aposta, a gente traz, então, essa versão na nossa mini bag, com a composição, né, da corrente, com os ornamentos ali aplicados, né, os nossos enfeites que dão todo um detalhe a mais. Nessa composição onde a gente tem, então, essa alça de corrente acompanhada da alça de material, na versão do material rosé, que dá um toque a mais para a peça. Então, é legal a gente comentar que essa alça, ela tem tanto essa versão ali da composição, como também a gente tem essa outra versão dela aqui, que eu posso estar entregando para a Gabi, onde a gente tem a alça de mão um pouquinho menor, toda de material, ou ainda a gente pode estar utilizando apenas a alça de corrente. Então a gente consegue fazer essa versatilidade. Então ela tem 3 opções, 3 funções de alça. Então a gente traz esses materiais dourados com essa textura craquelada que dá todo um toque a mais e mais brilho ainda para esses modelos. Nos pés a gente trouxe essa rasteira que ficou um encanto. Ela traz então essa ideia do tramado, dos trançadinhos, que trazem a composição de um tom neutro em composição com um tom metalizado. Olha como fica elegante no pé. A gente percebe que ela traz todas essas linhas que trazem ainda mais detalhe e deixa o modelo muito bonito. O próximo modelo é essa outra mini bag que a gente traz na versão do marrom, que dá todo esse toque a mais para o modelo na composição do material, que também tem um leve brilho, já numa versão mais compacta. E o charme fica por conta da alça de mão e também o detalhe do matelassé e do RR na parte central. Aqui a composição dessa mini bag a gente fez com essa outra rasteira que também traz o trançado, onde a gente combinou então o tom do bronze em relação com o marrom, como deu um toque sofisticado para esse modelo de trançado, trazendo algo casual, mas ao mesmo tempo muito elegante. Agora a gente vai para uma outra versão da mini bag, que a gente trouxe essa mesmo modelo, só que agora com uma outra textura mais sofisticada ainda, nessa versão do nosso dourado. Olha como fica bonito, como traz todo um detalhe a mais. A gente também tem o chaveiro, então é um modelo, é um material muito bonito e muito sofisticado para essas composições agora de final de ano. E aqui a gente compôs então essa mini bag com a nossa rasteira assimétrica, que a gente já havia trazido ela em outra combinação de cor, e agora a gente trouxe ela nessa versão desse spec ouro, que ficou muito bonito e realmente muito elegante para as celebrações de final de ano. Então esse modelo que a gente apresentou, eu trouxe ele aqui também na versão do Onyx. Olha como fica bonito esse material, realmente que é um material super diferente dessa temporada, que dá ainda mais sofisticação e mais brilho para o modelo. Além desse, como a gente já tinha falado, a gente tem também o dourado, e aqui a gente traz então essa rasteira na versão dos trançados na composição. Então a gente fez a versão do prata em combinação com o ônix. E olha como fica elegante esse trançado e dá uma cara bem diferente para a temporada. Na versão aqui da nossa rasteira, nós também trouxemos esses elementos, né, que combinam com o rosé, né, que a gente traz aqui aplicado nas pedras. E trazendo nessa versão de uma rasteira de bico redondo na combinação com o dourado. E além disso, a gente também tem essa mini bag com essas duas texturas. Olha, no rosé a gente tem um leve detalhe de escamado, que dá todo um toque super sofisticado. Também temos as versões da alça, que a gente pode estar utilizando apenas a alça de corrente ou utilizando a nossa alça transversal. E aqui, além desse modelo, a gente também trouxe ele no dourado, que deu um toque a mais, e também esse material dá todo um destaque para a peça, principalmente em combinação com o nosso logo aqui na parte central, fazendo o fechamento com a tampa. E vamos para a nossa mini bag na versão de prata, que também é indispensável, principalmente pensando nas celebrações e no final de ano. Aqui a gente traz ela nessa versão bem flat, que tem um detalhe ali da parte central mais em V, bem similar a uma carteira, né, um carteiro, trazendo a combinação então dos metais em níquel para fazer a composição, tanto na nossa corrente como ainda na nossa alça transversal, podendo ser utilizada de diversas formas, que fica muito bonito. Nessa rasteira a gente já traz mais tiras que dão um detalhe a mais. E olha que interessante, e o material aplicado é similar a um lesar, que é essa ideia de ser um animal print, mas bem delicado na textura mesmo da peça. A gente traz então o prata como detalhe, e a composição, né, das tiras ali e as fivelas
dão todo um charme a mais para os pés. Pensando ainda em praticidade para o dia a dia e também para o final de ano, a gente fez essa versão então de um porta-celular. Olha que legal, a gente trouxe então o nosso gorgurão, né, a nossa passamanaria com o Rafite aplicado, em composição então com o seu celular. É super prático para o dia a dia, para usar no verão, para usar no dia a dia, para usar no final de ano. Então a gente consegue usar até mesmo no aeroporto, viajando. Então é uma forma prática de estar carregando o teu celular bem próximo do teu corpo e ainda com a Rafite junto. Aqui eu vou mostrar mais detalhes desse modelo. A Gabi pode até me ajudar aqui. Como funciona, né? Então, para explicar um pouquinho como é esse modelo. Ele tem, então, esse elemento aqui, onde a gente consegue aplicar na nossa capinha de celular. E como a gente faz isso? A gente pega, então, a nossa capinha. Nessa parte de trás, a gente encaixa esse elemento. E aqui, depois, a gente vai encaixar o nosso celular. Tendo isso aplicado, a gente fica com essa parte aqui de trás. E aqui a Gabi vai me ajudar, onde a gente vai encaixar, então, com o nosso mosquetão e podendo estar utilizando na transversal, assim como ela está utilizando. Aqui ainda tem como detalhe, né, o nosso RR aplicado e também, como eu comentei, o nosso gorgurão. E para encerrar, então, a nossa coleção de bolsas e calçados, a gente trouxe a nossa mala, que é essa ideia de muito estilo para tu viajar com a Rafite. Já é uma mala conhecida de vocês, que a gente trouxe ela novamente nessa coleção. Ela tem aquela abertura super espaçosa e super prática na parte de cima. Tem a nossa alça de gorgurão com o Rafite aplicado. Tem um bolsão na parte de trás, onde a gente consegue estar organizando super bem os nossos itens. E claro que ela tem essa alça muito macia e super boa para estar carregando por aí, sem precisar, né, se incomodar com isso. E o destaque, claro, fica pelo monograma, que é indispensável na coleção, ainda mais na mala, para você estar levando o Rafite para tudo que é lugar que você estiver indo por aí. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa coleção de chinelos, que está sendo um sucesso, e ainda mais no alto verão, ela é indispensável. Então a gente trouxe várias novidades para vocês. Nesse modelo, então, a gente trouxe a ideia das listras, que a gente também traz aplicado na bolsa, que a gente já apresentou para vocês, bem nessa ideia de alto verão. E o detalhe fica por conta, então, da pedra central em cristal, combinando, então, com o nosso toque aqui do caramelo, assim como nessa outra versão, no toque do preto também, nessa parte de trás, né, que envolve toda essa pedra cristal. Então, além dessa versão aqui, assim como o modelo que ela também tá nos pés, que tem a ideia do marrom, que também fica muito elegante. O próximo modelo é esse, que tem, então, a nossa estampa de ornamentos náuticos, onde a gente traz, então, as âncoras aqui estampadas nessa combinação de dourado, juntamente com as correntes, e o detalhe fica por conta, então, dessa âncora aplicada aqui, dessa forma super delicada. Então a gente tem ela aplicada sempre na tira, que dá todo esse toque de pingente, né, esse caimento a mais, e olha como fica bonito nos pés. Então a gente tem tanto a versão que a Gabi está apresentando, que é esse tom de marinho, assim como essa versão do crudo, né, que é esse tom mais bege, e também no preto, que fica muito sofisticado. Esse próximo elemento, ele traz então essa ideia da pedra aplicada com a combinação da cor do marrom. Então aqui a gente traz o marrom combinado, né, com a mesma cor da tira e da sola, e a composição com a nossa palha, né, nesse mood super natural que a gente vem apresentando para vocês no alto verão. Então temos tanto a pedra no tom de marrom, como também no tom de caramelo, e como a Gabi está trazendo para vocês, no tom off-white. Então fica muito sofisticado e dá um ar super elegante para os nossos chinelos. Uma outra novidade dessa temporada são esses modelos aqui, na proposta de trazerem aqui, por exemplo, o detalhe da nossa placa no tom de bronze, que é o mesmo detalhe que a gente tem aqui atrás, onde a gente tem esse toque metalizado, que dá todo um charme a mais para um modelo básico, porém muito elegante. Então aqui a gente faz a combinação do bronze, tanto na parte de trás como na parte da plaquinha. No da Gabi a gente traz ele em rosé. E ainda aqui também temos na versão do dourado, que dá todo esse toque a mais e esse brilho que destaca então o Rafite para ser um modelo básico, porém com toda essa sofisticação. O modelo Duo veio novamente nessa coleção e agora repaginado com novas combinações de cores, super verão, super fresh. Aqui a gente fez uma combinação, por exemplo, desse verde neon em composição com pink, que dá um destaque, fica realmente muito bonito e bem verão, né? Bem vibrante. Ainda a gente traz também a combinação do rosa pink com o rosa mais clarinho, que também fica muito bonito, e o modelo que a Gabi está trazendo nos pés dela, que é um modelo que a gente faz a combinação do branco com o prata. Então garante uma sofisticação, até mesmo pensando já no final de ano, um modelo que fica muito elegante.
O próximo modelo é esse Pet Strass, onde a gente fez a combinação de I Love My Dog, justamente trazendo a ideia das patinhas dos dogs aplicados aqui no strass. Então a gente traz toda uma sofisticação a mais para esse elemento. E olha como fica bonito o brilho. Como a gente trouxe então a bolsa e a tote, onde a gente trouxe então o chaveiro trazendo o elemento do dog em composição nessa coleção, aqui a gente traz então a versão disso aplicada nos nossos chinelos. E olha como fica elegante a composição, né, da patinha em relação aos brilhos. Então temos tanto na versão natural, como também na nossa versão de marrom, que também fica muito bonito e sofisticado. E ainda também na versão preta, na composição do cristal com o preto. E também como a Gabi está usando na versão do cristal com o branco. Fica muito bonito. Então justamente remetendo essa história de dogs nessa coleção, ainda mais nos chinelos também. Esse modelo também a gente traz como novidade na coleção, onde a gente traz o nosso retrô monograma, que tem a estampa onde ele tem esse strass aplicado, que a gente consegue estar vendo aqui conforme a gente gira o reflexo. E ainda a gente faz o mesmo glitter aqui nas tiras. A gente faz a combinação do marrom em composição com o crudo, bem similar à estampa que a gente traz também nas bolsas e que a gente também tá vendo nos nossos tênis e demais calçados. Esse outro modelo a gente adicionou mais uma cor, já que ele foi sucesso na coleção anterior. Agora a gente trouxe então a cor Mocha Mousse, que é esse tom de marrom um pouquinho mais claro, e na combinação com o nosso RR na parte central, combinando a resina com a mesma tonalidade da sola e da tira. Na nossa linha Bold Buttons, a gente fez uma nova versão, agora do marrom, combinado com o bronze. Olha como ficou elegante e realmente dá um charme a mais nessa combinação, garantindo então mais estilo para um modelo que já está sendo super sucesso. No modelo Diamond, a gente também fez uma adicional de cor, que foi agora esse azul clarinho. Foi uma cor que a gente viu que foi super assertiva e que deu todo um charme a mais, onde a gente fez então a combinação das pedras com a nossa tira e também com o nosso solado. Olha como fica bonito o dourado em relação ao azul. Agora a gente vai para a nossa linha Square, que tem esse elemento, né, de serem os modelos que a gente faz com um modelo um pouquinho mais quadrado, né, uma sola um pouquinho maior e ainda com a tira mais larga. Aqui a gente fez a combinação das listras, que é justamente a listra que a gente também apresentou nas nossas bolsas, fazendo a combinação do caramelo, do azul que está nos pés da Gabi e também do vermelho, justamente combinando com as bolsas conforme aqui o caramelo e o azul, justamente na ideia de ter o RR também em combinação. E claro que nesses modelos a gente também teria que trazer o nosso monograma, que é indispensável. Aqui eu tenho o modelo da combinação do Milk com o RR e também o RR no caramelo na parte central para dar um destaque a mais, assim como nos pés da Gabi, que a gente tem o nosso clássico monograma Dark Cacau, em que a gente traz então o elemento do RR na mesma tonalidade da nossa sola. E pensando no verão, nesses modelos mais resort, a gente trouxe então esses elementos estampados também na tira, justamente por ela ser uma tira mais larga e que a gente pode trazer essas estampas para ficar mais bonito ainda nos pés das pessoas. Aqui a gente faz a combinação dessa ideia de uma estampa portuguesa, né, combinando com os limões. Ainda no pé da Gabi a gente tem a versão mais tropical, combinado com o crudo, que também fica muito elegante, e o nosso RR nesse mesmo tom de off. Passando também aqui para essa outra versão, em que a gente tem, claro, o nosso leopardo, que já foi queridinho tanto nas bolsas como também nos tênis, e agora a gente fez também na versão dos nossos chinelos, em combinação com o RR no tom preto. E a Gabi tem nos pés dela a versão de poá, que também é uma estampa que está super em alta para a temporada agora do verão, e a gente fez também aplicado nos pés. Olha como fica charmoso e realmente dá um destaque a mais no pé da modelo. E o último modelo então do nosso lançamento da linha Square é a versão do strass, que agora a gente trouxe mais combinações de cores. Aqui a gente traz então o nosso marrom combinado com tons de nude, como a gente pode estar vendo do cristal, nessa composição de cores. E também como a Gabi está usando nos pés dela, que é a combinação do cristal em relação aos tons de prata e também ônix, que fazem toda uma composição a mais, que dá um charme para esse modelo com essas listras laterais. É isso aí então, finalizando mais uma live. Coleção de alto verão realmente incrível. Aproveitem essa oportunidade, como eu passei no início, a Rafit podendo fazer a tua vitrine, desde calçados, bolsas, chinelos. Realmente a coleção está espetacular. Coleção de final de ano. Aproveitamos, né, Bárbara? Nossa última live do ano aí. Um Feliz Natal a todos. Que tenham muito sucesso nessa reta final. Produtos a Rafit vai ter para te oferecer realmente para fazer a diferença na vitrine.
É isso então, como o Elias comentou, desejamos boas festas, bom fim de ano. Esperamos que gostem da live, porque tem muita novidade, muita coisa muito interessante realmente para expor na vitrine de vocês para esse final de ano. Isso aí, coleção linda, produto na loja, venda certa com a Rafit. Grande abraço!